Olá, seja bem-vindo a mais um Madalenas. Hoje a gente vai tratar de intolerância religiosa e a gente sabe que é um assunto seríssimo que atinge todas as religiões, mas algumas são mais atingidas que outras. Aqui no Brasil, talvez a religião que seja mais vítima dos atos de intolerância são as ligadas à matriz africana. E a igreja cristã, especialmente a igreja evangélica, é acusada de ser o maior algoz. Por causa disso, eu trouxe aqui para o estúdio para conversar hoje duas representantes de cada religião. A Yalorixá Jaciara Ribeiro, do terreiro Axé Abassá de Ogum, criadora da caminhada do Povo de Santo contra a intolerância religiosa, e a teóloga e historiadora Gisélia Cruz, da Igreja Batista, representando o segmento evangélico. Fique com a gente, o Madalenas está começando agora. Promover o diálogo entre mulheres de diferentes crenças, estimular uma espiritualidade saudável e desconstruir preconceitos em torno das religiões. Está no ar, Madalenas. Agora vamos começar o nosso bate-papo, já estou aqui com minhas convidadas. Primeiro eu quero fazer uma pergunta para vocês, que é uma pergunta retórica, mas eu quero ouvir o que vocês têm para dizer. O que vocês acham que está por trás desse grande preconceito contra as religiões de matriz africana? Que é, na verdade, a falta de informação, de conhecimento e também um ódio, né? Eu acho que você não pode odiar, querer acabar o que você não conhece. Então, acho que falta amor, respeito. Eu acho que o processo que nós estamos vivendo, de tanto retrocesso, de tanta violência, o povo negro, né, tem sido mais alvo disso. O que você acha, Gisélia? Então, dentro de uma perspectiva histórica, falo desse lugar de historiadora, você tem no Brasil, desde o período colonial, esse processo de um racismo institucional que também abarca a religiosidade. Então, várias leis que proibiam a prática de uma religião que não fosse a oficial, que seria a católica, uma perseguição tanto aos povos, à religiosidade dos povos originários, ou povos indígenas. Aí chegam aqui os africanos com a sua religião, que surge a partir da diáspora, que nós vamos pesquisar sobre as religiões afroatlânticas, e também esses escravizados, esses negros escravizados, deveriam professar a religião do colonizador. Existia uma lei para isso. Então, esse racismo religioso, então institucional e religioso, vem a cada dia se agravando há 500 anos e chega naquilo que é mais, que representa mais o negro, o mais afro, que são as religiões de matriz africana. Certo, então o racismo está por trás disso aí. Exatamente, o racismo institucional que também abarca a religiosidade. É porque não existe outra religião que sofra tantos ataques assim. A gente vê que sempre tem discriminação contra judeu, contra adventistas, até contra cristãos, né, evangélicos principalmente, mas no nível que acontece com as religiões de matriz africana, aqui no Brasil não tem. E só o racismo mesmo para justificar, né, esses ataques sucessivos. Agora, Yalorixá Jaciara, a senhora tem uma história muito triste, né, como vítima de um ataque, né, religioso contra o candomblé, que é a religião que a senhora está aqui representando. Eu queria que a senhora contasse, eu sei que já deve ser difícil relembrar e recontar essa história, mas é bom a gente trazer isso aqui para também contextualizar a sua presença aqui também, né? Sim. Por que é tão importante a senhora falar sobre isso? Na verdade, para mim, falar de intolerância religiosa, de ódio religioso, é mexer em algo de muita dor, né? Assim, vai fazer 20 anos, agora é 21 de janeiro, que minha mãe veio a falecer por conta desse racismo, né? Ela teve o terreiro invadido, ela teve a sua imagem imaculada por um segmento neopentecostal evangélico, e a sua imagem foi maculada de forma muito perversa, né? Pegaram a foto dela, colocaram num jornal, Folha Universal do Reino de Deus, e escreveram macumbeiros, charlatões, lesam o bolso e a vida de cliente, né? Então, assim, com a foto dela, com a tarja preta no rosto, e isso, minha mãe, uma Yalorixá muito bem resolvida na comunidade, no seu Ebé, não aguentou essa perseguição e foi alvo também de várias perseguições na própria comunidade com outros segmentos religiosos. E isso demandou uma grande luta, né, que são as caminhadas, que foi o povo de Candomblé, um movimento negro se levantou para poder a gente pedir essa reparação, que é incansável, e a gente não tem esse retorno, né? Então, assim, para mim, falar de intolerância religiosa é falar de algo que me dói hoje, vendo como está a situação, que está se piorando ainda mais, né?
perseguição, está cultural invadir terreiro, tocar fogo em terreiro. As pessoas não têm mais espaço na sua própria comunidade, né? As igrejas, elas têm uma estratégia política de sempre se instalar do lado de um terreiro. A gente tem percebido isso. Onde tem um terreiro de candomblé, é estratégia política que uma igreja esteja perto para poder demonizar, para poder macular e tirar até o foco do nosso povo, né? O racismo, ele é tão perverso que adoece. Né? A gente tem tido vários índices, a gente já tem percebido que muitas mulheres de candomblé que são alvo, né? Porque o terreiro é um espaço onde é matriarcal, são as mulheres que estão lá na frente, então eles acham que podem chegar, invadir, macular, e não só nos terreiros, mas no nosso dia a dia e também em todos os âmbitos que a gente tem direito. Na educação, na escola, as crianças, se é de candomblé, ela não tem direito a chegar com fio de conta, a levar um lanche que seja africano. Né? Na saúde, quando alguém de candomblé vai procurar um posto de saúde, se a enfermeira for evangélica ou o médico, a gente já tem medo de ser atendido. Então, assim, é negado muita coisa. A questão do trabalho também, quando alguém vai procurar emprego, se você vai de branco ou tem um turbante, você não está qualificado para isso. Então, assim, existe uma forma muito perversa de desafricanizar o nosso povo, né? De adoecer, de aniquilar nossas histórias. Mãe Gilda tinha quantos anos quando isso aconteceu? 64 anos de idade. 64, era jovem. Jovem. Né? Jovem. E não resistiu a esse... Não, Porque muitas vezes a gente pensa que esses atos de preconceito religioso, eles não ganham uma proporção... E além de Mãe Gilda, ainda teve também Mãe Dede, né? Sim. Em Salvador, que também teve o seu terreno invadido e veio a falecer, tinha 90 anos de idade. E a gente tem vários casos de intolerância religiosa acontecendo nesse exato momento no estado da Bahia. Pois é, e assim, chegando ao ápice, assim, da punição, né, para vocês, que é a perda, né, a perda de uma líder religiosa, que é uma coisa irreparável, por mais que haja indenização e retratação e etc, nada vai trazer Mãe Gilda de volta, nada vai trazer essa outra Ialorixá de volta. Então, o preconceito religioso, a intolerância, ela vai subindo os níveis, né, à medida que você vai permitindo que isso aconteça, até chegar nesse ponto aí de causar até a morte. Porque 20 anos da morte de Mãe Gilda, os avanços, né? Tivemos instalação da Secretaria de Reparação, tivemos o Centro de Referência de Combate ao Racismo, o povo de terreiro, né? Tem se organizado muito mais para dialogar sobre isso, mas a gente viu que não retrocedeu, pelo contrário. Essa ousadia, essa falta de respeito, essa falta de amor, porque Deus não é isso, eu tenho certeza. Estou aqui com uma mulher religiosa que você olha para ela e não vê que tem essa Bíblia que bate na outra pessoa. Então a gente tem que se reconhecer no outro. Eu acredito que a gente pode chegar a Deus de várias formas, tocando o atabaque, com o Corão na mão, com a Bíblia, mas se você não tiver amor e respeito, não tem. Já dizia Dalai Lama, não existe uma religião melhor do que a outra. A melhor religião é aquela que faz você ser melhor. Então, assim, é muito... Estatuto da Igualdade, secretaria, mas a gente precisa ter uma secretaria de amor, que ainda o governo do estado da Bahia não fez. Então, eu acredito que o candomblé é esse estado, né? Eu acredito que um terreiro de candomblé é um estado dentro do estado, a gente consegue resolver e não precisa da CI, nem do carro, nem nenhum projeto político para a gente fazer. A ancestralidade está conosco. A senhora falou uma coisa interessante, Mãe Jaciara, do aumento dos casos, né? E aí, assim, no dia 9 de junho, né, deste ano, o Fantástico ele veiculou uma matéria falando sobre esses ataques constantes aos terreiros de candomblé, né? E aí ele trouxe um dado interessante que aqui na Bahia foram registrados 67 casos de ataques a terreiros até maio deste ano. Um número gigantesco, se você parar para analisar, que em 2018, durante o ano inteiro, foram 77 casos. Ou seja, em alguns meses... a gente já está quase superando aí os números do ano passado. E, de acordo com o Disque 100, as denúncias de discriminação por motivo religioso vêm crescendo em todo o Brasil nos últimos meses. E aí eu queria saber qual a opinião de vocês. Por que vocês acham que, assim, recentemente tem acontecido essa avalanche? Existe uma causa para isso? Olha, primeira coisa, eu gostaria de dizer que quando aconteceu o fato com a Ialorixá Gilda, eu estava com esse jornal em mãos, há quase 20 anos atrás. E quando eu peguei aquele jornal e li a matéria, a primeira coisa que veio na minha reflexão foi, eles colocaram aquela foto ali, porque era uma mulher negra, o racismo institucional, uma Ialorixá. Então, essa mulher negra, quem? Ninguém valoriza.
Então, na hora eu fiz essa reflexão, dentro de uma sociedade racista e machista, eu fiz logo essa reflexão e disse, eles só colocaram porque era uma mulher negra. Sim. E dentro do segmento do qual eu faço parte, eu sou batista há 28 anos, então, uma formação em teologia, mas sempre fazendo uma reflexão desse lugar de fala, de mulher e de mulher preta. Eu costumo dizer que quando eu me converti, eu não negociei a minha identidade racial. Eu já me converti em uma mulher preta. E, com o passar dos anos, isso só fez acrescentar mais informação, mais identidade à minha pessoa. Então, assim, por exemplo, quando nós criamos o curso coletivo Negro Evangélico, e fizemos o primeiro seminário nacional Educadores Evangélicos na aplicação da Lei 10.639, e de lá para cá já fizemos vários. Então, assim, foi para mostrar que dentro desse segmento religioso, dito evangélico, você tem pessoas que pensam que não estão dentro dessa conformidade. Sim. De ataques, da intolerância religiosa. Como de uma ira, né? É porque existe um ódio religioso. E eu gosto de falar o seguinte, que por trás disso, eu já falei, existe o racismo, mas, por exemplo, eu vou trazer, talvez eu já esteja me adiantando, a bancada evangélica. Se eu falo que há 500 anos você tem o mesmo grupo no poder e praticando esses atos, você vai ter esse homem branco e cristão fomentando a intolerância religiosa, o racismo religioso. Por que isso? E a gente vai pesquisando para que ele se mantenha no poder. Sim. Quando ele diz que a minha religião é a certa e a dela é a errada, ele está fomentando lá atrás uma ira, o ódio religioso. Porque vai dizer assim, não, você é melhor, Gisélia, do que... De nos excluir muito, né? De nos dividir, sabendo que, quando você diz aqui que sua mãe veio a falecer, hipertensa. A pressão subiu. E aí vai para o hospital, certamente o hospital público, porque nós, mulheres negras, morremos mais do que as mulheres brancas. São dados do Ministério da Saúde. Então, assim, eu sou uma mulher hipertensa, eu sou hipertensa. A hipertensão está dentro da saúde da população negra. Então, tanto a Ialorixá quanto a dita evangélica, somos hipertensas. Sim. Qualquer emoção que tivermos aqui a mais, a nossa pressão vai subir. Estamos na mesma situação. Só que, nessa questão do aumento da intolerância, hoje isso está dentro de um discurso de ódio dos líderes brancos. É importante fazer esse recorte. São esses homens brancos que fomentam isso para o que eu entendo, para permanecerem no poder. E você, irmã Jaciara? Eu me contemplo com a fala dessa mulher negra empoderadíssima, mas acredito também que o cenário político ele tem citado muito isso, né? Quem é que está lá no topo, quem está governando, quem está no país, né? Traz isso também de fomentar, dizer que o povo de Candomblé não é uma religião, que o povo negro tem que ser excluído. Então, existe também um discurso perverso da própria forma que a pessoa se apropria do poder para acabar com outro segmento. Então eu vejo que o momento político que o país está vivendo, de retrocesso, de perdas de direito, também é focado, tem um endereço. É a favela, é o povo negro, é o povo de Candomblé. Então eu acho que eu até fico muito assustada, 20 anos da morte de minha mãe, e as pessoas falam, tocou fogo num terreiro, e as redes sociais também excitam muito isso. Acho que esse momento também do WhatsApp, dos vídeos, eles terminam também fazendo, é normal, pode fazer que não tem uma punição. Então, assim... Banaliza, né? Banaliza, é comum. Então, assim, a gente tem visto vários ataques, não só no Rio, como aqui também em Salvador, porque a maioria dos terreiros também termina não denunciando. Por isso que é importante denunciar, para a gente ter dados e também vir com uma onda de mudança. Eu acho que o governo do estado da Bahia tinha que parar um pouco para analisar essa conjuntura desse ódio, porque isso pode, até há 20 anos atrás, já se falava de uma guerra santa, né? Que o povo de Candomblé é pacífico, a gente não bate na porta de ninguém, a gente não faz proselitismo, a gente não procura nenhuma alma perdida por aí. No Candomblé não tem anjos, não tem inferno, não tem céu. Tem um momento que você pode viver agora com ancestralidade, com o orixá. Então, assim, é muito triste
eu estar aqui no estado da Bahia, uma cidade mais negra depois de África, e você ter que se esconder, né? Eu vim vestida de Ialorixá, mas se você caminhar comigo nas ruas de Salvador, com a câmera oculta, você vai ver. Eu entro numa loja, a vendedora não quer me atender. Eu entro no elevador, a assessorista diz queima, tá amarrado. Então, assim, eu trabalhei no governo, na Secretaria de Política para as Mulheres do Estado da Bahia, onde os motoristas não queriam, eram evangélicos e me abandonavam nos eventos. Não queria me levar nos locais. Então, você está dentro do próprio governo, que é para manter essa questão das partilhas. Isenção, né? E termina você sendo muito mais maculada num espaço desse, até fora do terreiro, porque eu me sinto muito mais empoderada e mágica do terreiro para dentro do que do terreiro para fora. Então, só ancestralidade, só no que a gente acredita, para a gente se permanecer viva. E assim, eu acredito que não só a questão política, mas também a questão ancestral. Como é que os orixás se veem também sendo tratados como demônios? Vendo tudo, você vê um evangélico com a arma na mão, ungida por um pastor, colocar na cabeça de um Ialorixá e dizer quebre tudo agora. A gente morre, você não precisa ter um tiro. Você morre. Às vezes as palavras matam muito mais do que uma ação corporal. Então, eu acho que o povo de Candomblé está muito atento quando você fala da questão das caminhadas, né? Que cada bairro não criou. A gente teve que se moldar isso, né? Sim. De ir para as ruas pedir esse respeito. Eu acho que está sendo até muito mais esvaziada porque a gente também se preocupa em fazer uma caminhada e ter um embate maior, né? Como eles podem, se tem um exército de Cristo por aí, né? Que exército é esse? Com símbolo de chegar até onde? De invadir terreiro, de matar. Então a gente também está pacificamente, mas a gente também está se estruturando para um futuro de mudança. Não dá para ficar na calada da noite sem repensar em que estratégia política e em que projeto a gente tem para poder coibir esse ódio, para coibir essa forma de nos matar, embora estejamos andando na cidade de Salvador, mas somos zumbi às vezes. Né? A mente está triste porque você entra no ônibus, um evangélico vai vender um bombom, exorciza você. Você vai no médico, você volta mais doente. Você tem que estar o tempo todo. Se você tem uma filha no hospital, no caso como Ialorixá, para você ter o acesso a isso, é muito difícil, né? Aí tem os capelãs agora, que a gente, de povo de terreiro, está tendo uma oportunidade de estar se formando para estar, né? Oferecendo assistência religiosa. Isso, né? Inclusive eu fiz agora, recente, no Rio, um curso, vou estar me formando como capelã em setembro, e a gente tem visto que isso é muito importante, você ter direito de entrar nos presídios, né? Às vezes a gente tem... Como as outras religiões. Como as outras religiões. Então você chega no presídio do estado da Bahia, tem lá, Salvando Almas, ela tem camiseta, as mulheres com a Bíblia na mão, e se um Ialorixá chegar é difícil. Se o diretor do presídio, a diretora do presídio não tiver essa sensibilidade de ética, de respeito, saber o que é que está na Constituição, o que é de direito. Isso aqui. É isso. Eu quero aproveitar que a gente já entrou nesse assunto de política, eu quero continuar esse assunto. Não vai dar pra gente terminar nesse bloco, no próximo a gente continua, mas antes eu quero fazer uma perguntinha, porque eu comecei o programa falando que os evangélicos são os acusados de serem os maiores agressores. Eu queria saber se a senhora, enquanto Ialorixá, a sua vivência, que a senhora já falou aí vários casos, isso corrobora ou você sente o preconceito de outras religiões também? Não, na verdade, para mim, que já tem uma trajetória, eu não vim de uma formação acadêmica, de uma formação política, de um movimento negro para saber o que é isso, para identificar. Mas devido à dor e 20 anos nessa trajetória, realmente os evangélicos têm focado muito. Eles acham no direito de invadir terreiro. E assim, a gente também não pode generalizar que são todos. Porque, na verdade, eu tenho uma relação muito próxima com o CIBA, que é um conselho, né, que a gente tem em Salvador, com o Medrado, com o pastor Djalma, com o padre Alfredo. E a gente consegue dialogar nessa questão do diálogo interreligioso. O ecumenismo tem feito também muito isso. Eu acho que o candomblé sempre abre as portas, né, para poder receber qualquer religioso. Mas você não vê um pastor, uma pastora levar um Ialorixá na sua igreja e dizer, olha, vou me abraçar aqui, a Ialorixá, porque ela é minha amiga. Então, eu acho que as ovelhas vão entender, depois, se o meu pastor, que está me direcionando no meu caminho, ele vai dizer que a Ialorixá não é do mal, não cultua o diabo, porque o candomblé não cultua o diabo. A gente cultua Exu, que é uma divindade que transita muito mais no natural e no sobrenatural. Eu não conheço esse diabo que dizem que o candomblé cultua, né? Esse chifre que colocaram nos nossos deuses, né? Para demonizar ainda mais a nossa religiosidade. Eu não tenho pacto nenhum, nem conheço esse cara. A gente não convive com ele, né? Pode falar. Eu queria falar uma coisa. Quando você fala de evangélico, né? A gente não dá cor
me dá sexo. São os evangélicos. É quem tem uma Bíblia na mão. É isso. E aí a gente vai fazendo o seguinte. Na minha pesquisa de mestrado, eu vou pesquisando aí sobre os primeiros negros protestantes em Salvador, no século XIX, a gente vai vendo que esse negro, ele passa, que já estavam aqui, essa comunidade negra, há 300 anos, entre o catolicismo e o candomblé, chega uma religião nova, ele adere. E o pentecostalismo mais ainda. É bom que a gente faça umas 3 divisões aqui rapidamente. Você tem o termo evangélico, que está colocando várias denominações aí juntas. Mas assim, você tem as igrejas históricas, que elas estão aqui no século XIX. Batista, presbiteriana, metodista, luterana, aí anglicanas. Aí depois você vai ter as igrejas pentecostais. Que aí você vai ter a Assembleia de Deus, Congregação Cristã do Brasil, Brasil para Cristo. Logo já no finalzinho da primeira metade do século passado, você vai ter a Deus em Amor. E as neopentecostais, que surgem a partir da década de 1970, do século passado. Então, assim, você vai ter... aí você vai ter a IURG, a Igreja Universal do Reino de Deus, a Renascer, a Internacional da Graça, e todas essas, que eu gosto de dizer que são essas que fomentam a intolerância religiosa. Sim. Tem nome. Pronto, Tem. Porque aí são as neopentecostais. A gente vai falar disso também, mais pro final do programa. E aí, o que nós vamos pensar aí? O que acontece, nós pesquisando sobre isso, é que quando nós pesquisamos o grupo do qual eu faço parte, que é o CUSH, Coletivo Negro Evangélico, nós pesquisamos um cristianismo de matriz africana. A genealogia de Jesus, o Jardim do Éden, onde é que está, a gente vai descobrindo, pesquisando, está na Etiópia, África. Então a Bíblia vai nos dar caminhos para mostrar esse cristianismo de matriz africana. Mas o protestantismo, ele é de matriz europeia. Portanto, uma teologia branca. Portanto, uma negação do negro na Bíblia. E nós temos diversas passagens bíblicas, desde a esposa de Moisés, que era negra, a filha de Faraó, que criou Moisés, então entendemos que Moisés também era negro. Essas novelas ditas bíblicas eu não gosto particularmente, que aí você vai, né, não quero adiantar muito, porque reforça estereótipos. E aí, rapidamente, esse negro evangélico, eu quero falar isso, dentro de uma perspectiva de uma teologia branca, ele não tem identidade racial. Gisélia, vamos segurar um pouquinho, a gente vai ter que interromper, porque a gente tem que chamar o intervalo, senão eu por mim deixaria aqui direto, um puxa o outro, né? Mas você que ligou a TV agora, eu tô falando sobre intolerância religiosa com a Yalorixá Jaciara Ribeiro, né, do terreiro Axé Abassá de Ogum, e com Gisélia Cruz, teóloga e historiadora, e representando o segmento batista também. Não sai daí, daqui a pouco a gente volta com mais Madalenas falando sobre intolerância religiosa. Voltamos aqui com mais um Madalenas, hoje falando sobre intolerância religiosa, e não tinha convidadas melhores para eu trazer do que a Yalorixá Jaciara Ribeiro, que é Yalorixá do terreiro Axé Abassá de Ogum e criadora da caminhada do povo de santo contra a intolerância religiosa, e Gisélia Cruz, teóloga, historiadora, criadora da CUSH, Coletivo Negro Evangélico, e a gente está aqui batendo esse papo, trazendo um pouco das experiências, dos conhecimentos dela sobre esse assunto. A gente no primeiro bloco falou um pouco sobre política, eu quero aprofundar um pouco mais nesse assunto, né? Eu queria perguntar para a senhora, mãe Jaciara, se a senhora acha que ter representatividade no meio político é importante para que possa barrar esses atos de intolerância, ou não faz diferença para a senhora? Não, independente dos atos de intolerância religiosa, o importante é a gente ter essa partilha, né? Eu acho que o poder é bom e a gente pode dividir. Eu acredito que ter representação, com certeza, coíbe muito mais, até por conta de vários projetos de lei. Uma bancada evangélica, ela vai fazer tudo para poder aniquilar e tirar nossos direitos. E assim, ainda é muito pouco dentro dessa questão política quem nos representa, né? Até porque, às vezes, as pessoas até possam ser de candomblé, mas chegando lá já é engolido por outro segmento, e aí termina até recuando um pouco e não assumindo, né? A gente teve vários exemplos recentes agora com a questão do sacrifício animais, né? Se a gente não fosse para cima com o estatuto e corresse atrás dessa forma de dizer não, direito nosso, a gente ia ser negado até de comer, porque a gente não mata
e nem sacrifica animal, que não é essa palavra. A gente faz rituais como qualquer outro segmento religioso, né? O candomblé tem essa particularidade e a gente consegue, tendo que ser julgado o direito de vida, porque quando ele diz não é para comer galinha, nem bode, nem vaca, é para a gente não viver, né? Eu acredito que é uma forma muito perversa. E outros projetos de leis que foram tramitando na Câmara, que é tudo focado ao povo de candomblé, né? Os orixás do DIC tem um projeto para tirar, né? Muitas coisas. Não fazer barulho, né? No candomblé, os atabaques incomodam, né? Então, assim, é muito complicado. Antigamente, precisávamos pedir, né, autorização na delegacia para tocar. E agora você não pode tocar porque você tem medo. A maioria de alguns terreiros de candomblé não fazem mais rituais e nem toques à noite porque a gente não sabe quem vai invadir as nossas casas. Existe um momento muito tenso. Eu estava em Recife e um terreiro foi invadido, né, com pessoas atirando. Aqui em Salvador teve o terreiro também de um babalorixá, né, que foi invadido. Eu até não gosto de citar nome porque você até fortalece muito o outro lado. Eu acho que a gente tem que preservar a identidade dessas casas e a gente tem percebido que vários casos estão aumentando, né, por conta dessa falta também de quem nos representa, quem fala por nós, quem está com a caneta na mão, né? Essa caneta é muito perversa. Se ela é um grupo de homens brancos que assina contra nós temos que ter um grupo de homens e mulheres negras no estado da Bahia, na prefeitura, no governo, para dizer, olha, é importante entender que está na Constituição um direito nosso. Liberdade de crença. Liberdade. Você vê que você chega nos lugares, na recepção dessas, você vê só uma Bíblia e um Cristo, você não se vê. Não tem lá um crucifixo, não se fala da Umbanda. Então, assim, é muito triste, né? Eu falo pela minha experiência enquanto mulher de candomblé, e a história da minha mãe, para mim, não é confortável. Ter que falar sobre isso 20 anos. Mexe muito. Às vezes eu vou para o banheiro, choro um pouco antes de um evento para falar sobre a morte, né? Ela morre de uma forma que ela estava sentindo isso. Ela, minha filha, eu não quero morrer com essa tarja preta no rosto. Ela me fala isso na quinta-feira e sai e volta dentro de um caixão, né? E aí é muito triste, assim, falar sobre isso. Eu não gosto de ser a garota propaganda de um caso tão doloroso, porque eu não estou falando de Maria Filipa, eu não estou falando de Zumbi dos Palmares, estou falando da mulher que me gerou, né? Então, há todo um processo também de dor ancestral. E violência. Rapidamente, trazendo nessa questão desse racismo religioso, eu não sei se posso citar, mas tem um determinado livro que está para ser relançado. E quando eu vi isso... Sobre que incita o racismo religioso? Sim. Esse livro foi lançado há mais de 30 anos, quase 40 anos atrás, e agora vai ser relançado. Sobre o aval de quem? Do próprio Estado. Dessa política branca, dessa política, né? Exatamente. Então, assim, quando a gente traz, você faz uma pergunta, a representatividade é importante? Muito. Sim, muito importante para o povo de terreiro. Mas os evangélicos, vou pontuar mais uma vez, que evangélicos? Porque, assim, esse negro evangélico, ele não está nesse poder. Quando ele está, ou ela está ali alguém querendo estar representando alguém, representando uma instituição maior. Sim. Ou só sendo ali usado. Eu vou usar. Não tem autonomia. Não tem autonomia. Vai votar em projetos a favor de um grupo de homens brancos. Que tem um projeto político. Exatamente. Então, assim, milenar. E esse negro, é o que eu falei anteriormente, esse negro evangélico, ele não tem identidade. Tanto que, se ele diz assim, olha, ele não tem. Quando ele se converte, eu digo isso por experiência, ele é uma nova criatura. Certo? Ele é uma nova criatura. Esse que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, esse que tudo se fez novo. Pronto. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Esse negro ou essa negra será uma nova criatura, um ser humano. Mas o branco, quando se converte, é uma nova criatura branca, porque sabe do seu lugar de privilégio. O branco vai continuar no seu lugar de privilégio. Tanto que nos cargos, dentro das instituições religiosas, vai ser esse homem branco que vai estar no topo, acompanhado de uma mulher branca. Vai ter esse homem negro também acompanhado de mulheres brancas. É, isso quer dizer. Não é? Ele vai, porque aí você vai ter a questão da representatividade, enfim. Dessa mulher branca que vai ser o exemplo, né? Vou dizer, esse exemplo de beleza, de candura, enfim. Então, assim, esse negro não vai estar nesse topo de poder
ou de mando dentro das instituições religiosas. Então, e quando a coisa é tão séria, esse racismo religioso, que está dentro das igrejas ditas evangélicas, e quando esse negro tiver que ter uma fala ou uma representatividade, que seja de um homem branco. Ele não tem identidade. Ora, mas se Deus tiver que usar alguém, vai usar um homem branco, e esse negro, por não ter a sua identidade racial trabalhada, ele vai acatar o que esse homem branco diz, com a arma, incitando a apedreje, incitando mate gay, que está escrito, mate o indígena, sabe? Fazer a apologia ao estupro quando diz que são as meninas ribeirinhas, que as meninas é que são culpadas por serem abusadas sexualmente. Pois é. Agora, sim, isso que você está falando é muito interligado, a questão da intolerância religiosa com o racismo. E a religiosidade está pautada em tudo. Exatamente. Exatamente. É o ponto de partida. E aí ele vai para poder... Isso é rapidamente. Então, assim, eu quero só... Essas meninas que são ditas que são elas são abusadas sexualmente. Por quê? Porque elas não usam peça íntima. O problema está nas meninas ou nesse homem, ou nesse machismo? Então, o segmento dito evangélico, em todas as denominações, você vai ter as mulheres, elas não são ordenadas a pastoras, as que são, nas representações, talvez essa mulher branca, se bem que na periferia nós temos muitas pastoras. Até porque somos solos, são mulheres sozinhas, são mulheres que são suas casas sozinhas, enfim. Mas eu quero falar desse racismo religioso, institucional, machista também, quando diz que são essas meninas que são culpadas por serem abusadas sexualmente, e não existe uma política para esse homem abusador. Isso porque você tem um segmento religioso aonde ele é cristocêntrico, tudo bem, mas androcêntrico, você tem a figura desse homem como centro de tudo. Bom dia, meus irmãos. A igreja, na sua maioria, é formada por mulheres. Por mulheres, Mas é bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor, meus irmãos. Meus irmãos, vamos orar. Não tem um feminino. Não tem. Pois é. A Então, mulher é invisibilizada. Pronto, invisibilizada totalmente. Então você vai ter Ela aí não existe. Esse machismo, essa violência também dentro da igreja. Então, assim, e a gente, para dar seguimento, você vai ter aí uma questão desse homem branco que está no topo, tanto numa sociedade de um modo geral, como também nas instituições religiosas, e ele vai estar, sim, na esfera política. Claro. E aí, voltando para o que... Até porque a própria igreja dá isso, né? Ela fomenta botar no poder esses homens. Eles vão criando pastores. A igreja dá estrutura. Ela dá estrutura toda política para... Não ter a identidade. Ele não é escolhido para isso. Ele não tem identidade. Até para vir pelo recorte racial, não tem como. Não tem. Agora sim, a senhora citou aí uma coisa muito importante, a mãe Jaciara, que a representatividade na política vai servir para barrar alguns projetos, né? Sim. Que são contrários, que ofendem ao direito nosso, né? Na verdade, são criados projetos para negar o que é de direito nosso. E assim, a gente teve aqui em Salvador esse caso clássico, né? Que acho que a maioria das pessoas se lembra de quando tentaram proibir a matança, entre aspas, né? O sacrifício dos animais na religião do Povo de Santo. E dentro da Câmara aqui do outro lado. Eu estava aqui, eu já trabalhava aqui nessa época e eu presenciei uma das manifestações mais bonitas do estava povo. Presente. A gente vai pra cima mesmo. Pois é, e assim... Mas vai de uma forma muito pacífica. Pacífica, com tambor. Eu sempre falo assim que eu queria ser um pouco exterminadora do futuro, porque eu já tô um pouco cansada, né? Já tão batia Ialorixá, dourado, blindado, porque tá difícil. Tá difícil. E eu assim, passo nas igrejas assim... para mim, na comunidade, quando eu vi a imagem da minha mãe imaculada no jornal, eu não sabia que era em São Paulo. Eu peguei o carro e fui direto procurar uma igreja universal e peguei o pastor e falei, mas eu não posso fazer nada, não foi eu. Então, assim, a gente também tem esse momento, né, de repensar. E assim, a dor, ela termina também fazendo você repensar em algumas posturas, mas que tá difícil, tá. Mas assim, só concluindo meu pensamento, vocês foram vitoriosos naquela manifestação pacífica, ordeira, mas forte, extremamente forte, porque tinha muita gente aqui na Câmara, muita gente do Povo de Santo, então assim... mas a gente também viveu um momento muito difícil agora, né, com a morte de Macota Valdina, né, que foi um momento muito perverso, onde uma vereadora, um momento de silêncio para quê? Silêncio para um rinoceronte, não sei,
e negando, e eu estive presente nesse mesmo momento, e assim, isso está ainda rolando uma série de repercussão, né? Até Pois porque é. nós criamos uma frente nacional, uma cota Valdina, pelo legado que essa mulher negra Sim. deixa para nós, e que é algo muito importante, né? Tanto como a cota Valdina, a Mãe Estela, a menininha do Cantuá, e assim, Mãe Senhora, essas mulheres realmente deram o compasso para eu estar aqui hoje nesse momento, podendo falar enquanto mulher de candomblé, mas quando eu acabar o programa e sair, eu não sei o que pode acontecer lá fora, se eu me bater com alguns evangélicos. Então, assim, eu não sou baiana de acarajé, eu sou uma mulher de candomblé. Sim. E aí a gente vem também no momento cultural, onde o acará de Oiá, que é uma comida sagrada, os evangélicos roubam isso de nós e quer mudar o nome para bolinho de Bolinho Jesus. de Então, Jesus, assim, é muito perverso, a gente não dá tempo, até estava falando aqui antes, da gente estar no programa, como é perverso, né? A gente às vezes não dá nem tempo de estudar, porque você é uma historiadora e você traz os dados, e eu tô no embate, eu tô na frente, né? isso mesmo, Como essa guerreira que empresta a minha fala, a história da minha mãe, que eu termino até esquecendo a minha história, a minha vida, para poder... Tá na linha de frente, Na linha né? de frente, né? E quando você fala sobre criar a caminhada, na verdade, o caso Mangilda fez com que eu tivesse que fazer essa caminhada, mas a gente agora já está se reunindo numa caminhada muito forte, que é no Engenho Velho, né, que tem mais a concentração de terreiro, que todo ano tem essa caminhada em novembro, e agora também a gente vai ter uma grande caminhada no Rio de Janeiro, né, que dia 15 de setembro, essa caminhada vem para pedir esse respeito, eu vou estar presente também, e dia 24 de agosto agora a gente vai ter uma caminhada, a primeira caminhada pela paz, né, lá em Portão, em Lauro de Freitas, no terreiro da Gomé, de Mãe Lúcia, Mameto, que tem um bloco Bancoma. Então, assim, a gente tem que se reinventar e a gente não pode calar. Eu acho que a gente tem que denunciar. E quando você vai para a rua e você coloca evangélicos, pastores, budista, neopentecostais, não sei a denominação, e povo de candomblé junto, você também traz esse aju. O aju é harmonia, é você dizer, não, estou aqui, não é lutando, mas pedir esse direito de ter o direito a viver. Porque acabar com o candomblé é acabar com a nação, é acabar com povos que já foi tão discriminado, que já foi arrancado de África de forma subhumana, tendo que ocultar seu nome, enterrar os orixás. É tanta coisa que não dá tempo da gente nem ter os dados realmente de quantas mulheres estão doentes, estão sofrendo esse ódio religioso, esse racismo, né? Pois rapidinho, Juscelia, deixa eu dar continuidade aqui, porque senão a gente não consegue. É muito debate. Uma coisa esse programa, Madalena, tem que ser um seminário. Tem que ser um seminário, pois no Rio de Janeiro, frequentemente, os ataques aos terreiros, eles têm sido caracterizados por essa associação entre igrejas neopentecostais e o tráfico também, o tráfico, é isso que eu quero dizer. Então, assim, os traficantes, eles ordenam ataques aos terreiros com recados do tipo, sai Satanás, o dono daqui é Jesus. Vai lá e pincha o terreiro. Jesus habita aqui. Jesus é o dono. O povo de candomblé no Rio não está podendo nem estender uma roupa branca no varal, porque você não pode se identificar. Pois é. Então, assim, nessa mesma matéria veiculada pelo Fantástico, o pastor Silas Malafaia, ele falou dizendo que a igreja não tem nenhuma participação nisso, que ele quis dizer assim, que são atitudes individuais. É a pessoa que faz isso. E a igreja não freia. E a igreja não tem nenhuma responsabilidade. Então eu quero saber de vocês, Juscelia, a igreja tem responsabilidade nisso? Ou você acha que é muito, sei lá, uma coisa... cobrar demais uma instituição. Pois é. Quero ver agora, viu? Vamos. A resposta é sua. É simples. O Silas Malafaia representa que parte do segmento evangélico? Os pentecostais. Pronto. Mas ele está agora apoiando o governo. Eu costumo dizer que nós... Não costumo não, mas eu vi isso e achei interessante. Nós temos hoje um governo miliciano gospel. No país. Parece uma piada, né? O governo miliciano gospel. Então, assim, você vai ter o quê? Esses ataques aos terreiros, eu trouxe aqui uns dados, eu disse assim, gente, é incrível. Que nós estamos vendo aqui no Rio de Janeiro, eu trago aqui, 1832, decreto obrigava os escravos a se converterem à religião católica. Dados, século XIX. Constituição de 1891 estabeleceu a separação entre Estado e Igreja. Isso nunca aconteceu. E agora nós estamos revivendo isso. Você tem aqui o Xangô rezado baixo, no silêncio. Foi um ato que aconteceu em Maceió em 1912, quando o
governo alagoano, invadiu os terreiros de Candomblé, lá em Maceió, e botou todo mundo para correr. Tanto que, eu lendo, pesquisando, eles, várias Ielorixás e Babalorixás vieram para a Bahia ou Recife. Sim. Quem fez isso? O Estado. É o próprio Estado. Então, não sei se continua assim, Jaciara, mas a informação das pesquisas que eu fiz é que esses terreiros, eles não têm instrumentos. É tudo falado baixinho. Mas aí onde é que entra a igreja? A igreja entra nisso porque você vai ter o Estado bancando essa igreja. O racismo, porque foi o Estado que invadiu. Quem está invadindo aí os terreiros é o Estado. E a igreja dita evangélica, ou alguns de outras denominações cristãs, elas estão ali achando que o Estado está a favor deles. Está com elas. Está com elas. Não é? Então, assim, a igreja dele esse. Pronto, mas aí eu trago mais uma vez a questão do racismo. Quem está invadindo esses terreiros? Simplesmente são os traficantes negros. Homens negros da favela. Pronto! São esses que estão lá e eles não têm a identidade. Tanto que quando eu ouço dizer assim, o pessoal de terreiro, são os evangélicos. Eu acho interessante isso também. É como se assim, a gente não tem cor. São os evangélicos. Quais evangélicos? Tem um perfil, aí você diz assim, olha, quando eu sair aqui agora, eu posso ser apedrejada. Por uma mulher negra também, por um homem negro, como um jovem que chegou ali, em frente à estátua de Mãe Estela de Oxóssi, e começou a esbravejar, a xingar. Ele não tem a identidade. Eu quero trazer a igreja nesse sentido. Ela não trabalha. Eu já escrevi isso, está lá no meu blog, que é um evangelho que não empodera. É docilizar os nossos corpos. É fomentar, sim, a intolerância religiosa. Então, Silas Malafaia, ele sim, não só ele, como missionários, vão sim fomentar a intolerância religiosa. Mas de que forma? Porque assim, às vezes as pessoas estão na igreja, elas não percebem a sutilidade. Vou dizer. Como é? Diga aí. A nossa religião é a certa. Vou botar a mão aqui. A nossa religião é a certa. Não é? Então, assim, a outra é do inimigo. Ela não é chamada de Ialorixá, ela é a macumbeira. Macumba, a gente sabe que é uma madeira, faz instrumento. Não, mas que antigamente... Mãe de chiqueiro, né? Exatamente. Eu já escrevi também sobre isso. Então, assim, a macumbeira, de uma forma bem pejorativa, vai falar isso do púlpito. A igreja fomenta, sim, a intolerância religiosa. E eu não tenho problema nenhum de falar sobre isso. Que em muitas igrejas, não são todos os líderes, mas fomenta, sim, a intolerância religiosa. O discurso dele não é nem cultuar o Deus dele. Ele vai cultuar a nossa vida. Falar da mulher de Canaã. Eu estou quase querendo iniciar esses pastores. Mas tem um detalhe importante. Me chama tanto. E tem um detalhe que para você falar, esse Deus que é apresentado nos púlpitos, em alguns púlpitos, eu costumo dizer que é o seguinte, é o Deus do colonizador. É um Deus que é racista, é um Deus que é homofóbico, é um Deus machista, é um Deus que quer matar mesmo. Pronto. Mas esse é o Deus do homem branco. E o que nós estamos no homem negro que está dentro da igreja. E o que nós estamos vivendo hoje é um neocolonialismo, aonde as igrejas ditas evangélicas estão sendo propagadoras dessa neocolonização. É tão surreal isso tudo que a gente está falando, que a gente termina até rindo para disfarçar. Descontrair. É muito cômico. É um assunto que mexe no psicológico, né? Aqui nós estamos falando e vem algo muito maior. E você tem que... Um assunto eu não poderia estar aqui séria e chorando, porque também a gente tem que mostrar o poder ancestral, né? A mulher de Oxum vem trazendo essa água toda. Eu acredito que é um momento histórico estar aqui.
Madalena falando sobre isso. Eu também. Quero agradecer, né? Eu que agradeço vocês aqui. A gente não tem a mídia ao nosso favor, né? E esclarecer o que é candomblé e falar, né, com uma historiadora, com você, uma mulher que representa também as mulheres do estado da Bahia, né? Com ética, com respeito, isso é muito importante. Pronto, muito obrigada. Agora a gente vai ter que chamar um intervalo. Eu tô aqui com o ponto me avisando, intervalo. De candomblé, como senta na cadeira, o poder, nossa. Mas, infelizmente, a gente vai ter que chamar mais uma vez esse intervalo. E a gente volta daqui a pouquinho para continuar esse bate-papo que está muito bom. E eu estou aqui recebendo uma aula de história, de sociologia. Então, daqui a pouquinho tem mais Madalenas falando sobre intolerância religiosa. Estamos de volta, Madalenas, hoje pegando fogo aqui com esse debate sobre intolerância religiosa. Fogo e água. Tá assim uma discussão maravilhosa para você que está acompanhando desde o começo. A gente está aqui, e para você que ligou agora também, a gente está aqui com a Ialorixá Jaciara Ribeiro, que é Ialorixá do terreiro Axé Abassá de Ogum, criadora da Caminhada do Povo de Santo aqui na Bahia contra a intolerância religiosa. E temos Gissélia Cruz, que é teóloga, historiadora, criadora da CUSH, Coletivo de Negros Evangélicos, representando aqui a Igreja Evangélica, porque a gente sabe, quando fala de intolerância religiosa, principalmente aqui na Bahia, é a Igreja Evangélica contra os terreiros de candomblé, infelizmente, né? É claro que tem outros tipos de intolerância, mas o que predomina aqui é isso. Por isso eu trouxe um representante da religião de matriz africana, um representante da Igreja Evangélica para a gente conversar sobre isso. Agora chegou o momento da gente trazer os comentários dos nossos ouvintes, né? Ouvintes e telespectadores. A gente divulga antes o tema do Madalenas e pede para que as pessoas comentem, tragam perguntas. E agora eu queria chamar a Kelita Mota para trazer aí esse comentário. Inclusive temos uma enquete, não é isso, Kelita? Olá, Isabela, Jaciara e Gissélia. E olá você que está acompanhando Madalenas. Olha só, a gente fez uma enquete no nosso Instagram perguntando quem você acha que mais persegue o povo de santo. E das alternativas, 9% das pessoas responderam que são criminosos e vândalos. Outros 9% responderam que são pessoas de diferentes religiões, ninguém respondeu que são pessoas sem vínculo com religião e 82% responderam que são os evangélicos. Então as pessoas realmente acreditam que os evangélicos são os que mais perseguem o povo de santo. Pronto, aí a nossa enquete corroborando com tudo aquilo que a gente já veio falando aí ao longo do programa, né? Que de fato, infelizmente, eu não falo isso com nenhum orgulho, com muita vergonha eu falo isso, porque eu também sou evangélica. Os evangélicos são quem lideram os ataques contra o povo de santo. E agora a gente vai ouvir alguns comentários e algumas perguntas, né? Nós recebemos também alguns comentários dos nossos seguidores e eu vou ler aqui o comentário de Edson Chauí. Ele disse o seguinte: quem ataca, independente da religião, entra na configuração de crime, logo é criminoso, mesmo que evangélico, católico ou de diferentes religiões. Já o pastor Gilson disse: é bom diferenciar os evangélicos. Todos os casos de agressão são as igrejas neopentecostais. Nunca ouvi dizer que uma igreja protestante, reformada ou tradicional fizesse tal ato. E aí, Gissélia, será que só os neopentecostais perseguem o povo de santo? Porque a Anitta parece que adivinhou, o pastor Gilson também. Porque, mas será, Gissélia? Porque às vezes eu fico na dúvida, a gente se esconde muito por trás disso, né? Já são os neopentecostais. Mas será que os tradicionais também não têm nenhuma parcela de participação nisso? Pega uma deixa. Olha, quando eu me converti ao termo que nós utilizamos, numa igreja batista histórica, né? Chamada tradicional. Veja bem, no bairro do Engenho Velho de Brotas, a igreja ficava muro a muro com um terreiro centenário. Nunca tivemos problema. No final do século XIX, quando os batistas chegam aqui em Salvador, em 1882, vai ter sim um conflito religioso com a Igreja Católica, que já estava aqui há 400 anos, e aí chega um novo credo. Tanto que existiam leis que diziam assim, olha, as igrejas protestantes chegavam, mas não podiam ter, assim como os terreiros, não podiam ter sino, não podia ter formato, tinha que ser em formato de casa, nada que lembrasse a Igreja Católica, né? A arquitetura católica. Então, existiu esse embate entre a Igreja Católica e os protestantes. Agora, os neopentecostais, que eu entendo, assim, eu não vou falar de fé, isso é individual, isso é particular. Mas, enquanto instituição, eu vou falar que existe um projeto com relação a isso, porque as igrejas neopentecostais
todas têm o mesmo perfil, os homens têm a mesma faixa etária, onde elas estão, elas se colocaram, elas chegam aqui e se colocam sempre nas principais ruas, avenidas, sabe, numa disputa ali, existe uma disputa. Territorial territorial. Demarca um território. Exatamente, então você vai ter aí um grupo econômico. Isso é política. As igrejas neopentecostais, respondendo, elas são as que mais fomentam a questão da intolerância religiosa. Mas por que isso? Poder. Agora sim, Juscelia, falando da minha experiência, eu tenho quase 20 anos de igreja. Sim. Eu também vejo, eu sou da igreja tradicional, né? Eu também vejo pessoas dentro da igreja batista com esse discurso semelhante ao discurso da igreja neopentecostal. Assim como eu também conheço neopentecostais que têm uma postura extremamente respeitosa. Extremamente respeitosa. Então, é uma questão de caráter, de índole, de formação familiar. Pois então assim, não é uma coisa que eu acho um pouco perigoso a gente dizer são os neopentecostais responsáveis. Eu sei que você tem toda a bagagem para falar isso, toda a bagagem, mas eu acho que a gente tem que ter um pouco de cautela, né, para não fechar a questão. Mas de candomblé a gente não quer nem saber o nome. Todo mundo. A gente quer resolver, porque tá com a Bíblia na mão de paletó, não quer saber. Cabelo preso vem para cima da gente, o orixá tá de pé. Agora eu quero aproveitar esse que a gente tá tocando nesse assunto, porque assim, existe uma proximidade e inclusive tem um livro, né, de um pastor, Marcos Avi, que fala a religião mais negra do Brasil, e ele fala que a religião mais negra do Brasil não é o candomblé, é a religião neopentecostal, a igreja pentecostal. Então, assim, existe uma semelhança muito grande em termos de rituais, em termos de costumes, entre os adeptos das religiões de matriz africana e entre os pentecostais. São, digamos assim, que são religiões irmãs, que cada um seguiu um caminho diferente. Mas se você frequentar uma igreja, você vai ver que tem muita semelhança com alguns rituais do terreiro, enfim. Assim? Eu vou rapidamente assim. Dentro da nossa pesquisa, existem, na diáspora africana, ela foi forçada, a gente sabe disso, né? Mas aí nós vamos pesquisar sobre as igrejas, ou as religiões afro-atlânticas. São religiões que se formaram a partir da travessia. Chega América ou Europa. Mas vamos ficar aqui na América. Então, quais são as religiões afro-atlânticas ou as religiões que nasceram a partir dessa travessia? Aí nós temos tanto o candomblé no Brasil, o voodoo no Haiti, porque a Umbanda já vai ter mais elementos mais indígenas também. Mas o candomblé, ele vai nascer na diáspora, porque o candomblé não tem candomblé em África. Existem as divindades territoriais. Então, o candomblé pronto. É o candomblé é uma religião brasileira. Então, você vai ter o voodoo no Haiti, a santeria em Cuba e as igrejas cristãs negras lá nos Estados Unidos. Porque essas religiões afro-atlânticas, elas têm, o nome já diz, afro, são esses africanos que vão reconfigurar a sua religiosidade, a sua fé. Então, o que vai acontecer com as igrejas pentecostais, que surge aonde? Estados Unidos, na Rua Azusa. Quando chega aqui, já existiam as igrejas históricas no século XIX. Em 1910, chega aqui a Assembleia de Deus, a Congregação Cristã do Brasil, e por uma questão de ancestralidade, esse negro brasileiro começa a se identificar com as religiões pentecostais. Porque você tem a batida, você vai ter a roda, você vai ter a manifestação espiritual. A mulher, a líder do grupo de oração, ela vai usar branco. Tem muita semelhança. E, porque assim, a memória ancestral, os pastores afro-americanos, eles vão usar cajados, eles vão usar... porque você tem uma memória ancestral. Exatamente. A mama, ou seja, aquela mulher que cuida, ou do círculo de oração, aí a Lorixá. Sabe? Ela vai ser a pastora, ela vai estar ali. Então, Gisélia Cruz, eu tenho um ministério pastoral e tenho a questão do cuidado. Isso vai surgir na diáspora. E o livro é muito bom, A Religião Mais Negra do Brasil. Excelente mesmo. Vai dizer que hoje, segundo dados do IBGE, em 1910, deve ter muito mais agora, 22 milhões de negros se declararam evangélicos, de modo geral. Você vai ter aí, mais ou menos hoje, 1910, 14, hoje tem aí, em média, uns 10 milhões de negros pentecostais. Se existe uma religião negra no Brasil, ela é pentecostal. É isso. Agora deixa eu retomar minha pergunta para esclarecer, assim, para a senhora ter uma ideia. Tem muitas igrejas evangélicas tradicionais que têm uma relutância muito grande de permitir atabaques e tambores. As pentecostais fazem isso tranquilamente.
não tem porque nenhum acha problema. que tá levando o candomblé para dentro. É isso, as igrejas tradicionais, porque tem aquela tradição europeia, aquela coisa que tem que ser clássica, é piano, é flauta, sabe? Então, assim, retomando, são duas religiões que eu posso dizer que são irmãs, o pentecostalismo e o candomblé. Por que vocês acham que tem tanta intolerância de religiões que tiveram a mesma origem, assim? Não devia ser o contrário, tipo... E ainda tem a questão do trânsito religioso também. Existe muita gente do candomblé que vai para a igreja pentecostal e o contrário também. Muita gente da igreja pentecostal que vai para o candomblé. Então, assim, não teria que ser o contrário, elas se compreenderem melhor e, né? É um comportamento estranho, né? Um pouco. Questão de aceitação, de conviver pacificamente. É muito difícil a gente ver uma historiadora falar com tanto know-how, com tanto pertencimento, e na prática a gente não vê isso, né? A prática ela não acontece, né? Eu falei para ela que é importante o estudo dela, a tese dela realmente ser publicitada para o universo, para as pessoas saberem aonde está realmente sangrando, aonde está doendo, né? As pessoas acham que intolerância religiosa não é briga de vizinho. Até quando alguém tem um terreiro invadido ou uma mulher de candomblé é maltratada, que você vai procurar a delegacia. Por exemplo, minha mãe teve o terreno invadido, bateram com a Bíblia na cabeça dela, além dela ter a imagem dela maculada pela Igreja Universal do Reino de Deus, a Assembleia de Deus invade um casal de homens negros, um homem e uma mulher negra, e bate com a Bíblia na cabeça da minha mãe nesse mesmo período. Ainda teve, são dois processos. Dois fatos, né? E dois processos, né? E aí depois, o que eu deixo de legado da história de Mangilda? Ah, eu acho que eu estou envelhecendo, vou deixar um busto. Aí a gente inaugura o busto de Mangilda na comunidade no Abaeté, e quando o busto completa 2 anos, ele é maculado. Apedrejam, quebra tudo. E aí eu fui procurar a delegacia e você não é aceita. Não tem aceitação, né? Não sabe. Foi procurar as câmeras, a pessoa estava coberta com um cobertor, ninguém sabe. Então não é racismo isso? Quem se cobriu para quebrar o busto de Mangilda é evangélico, só vai ver que é evangélico se tiver com a Bíblia na mão ou o óleo ungido. A gente teve o caso da Pedra de Xangô, monumento, né, ancestral, que representa o orixá vivo. E o que foram lá? Toneladas de sal, né? Então, assim, a gente não dá conta, né? E quem é que trabalha com sal nos cultos neopentecostais? Pra você ver. Quem é que se veste dia de branco, dia de terça-feira, na sessão de descarrego? Exatamente. E tem a rosa da pombagira. Pronto, bem. Vamos voltar, que tem mais um comentário aqui pra gente encerrar. Tem que começar a invadir a igreja e começar a iniciar esse povo, né? Vamos ver aí mais um comentário. E temos mais um comentário, é o de Paula Teixeira. Ela disse: seria muito bom também que fosse enfatizada a perseguição que é feita ao povo evangélico, porque do contrário somos vistos apenas como os perseguidores, sendo que o inverso é muito maior do que pensamos. Já vi várias reportagens mostrando o desrespeito aos cultos nas igrejas por parte dos candomblecistas e homossexuais. Coisas chocantes como, por exemplo, o que se faz nas passeatas gays. Seria ótimo denunciar que a igreja evangélica é tão vítima quanto qualquer outra religião. Chega de intolerância religiosa, mas abrangendo todas as religiões. E aí, o que é que vocês acham? Será que a igreja evangélica é tão perseguida quanto o candomblé? Eu não Joga concordo, a bola pra né? vocês. Eu acho que isso aí é um comentário extremamente perverso para desfocar, né? É bem comum, tem muita gente que a gente não tem na história do país ou da Bahia, do estado da Bahia, a igreja sendo invadida. Eu nunca vi nenhuma matéria sobre isso. Terreiro de candomblé a gente tem escutado e visto, e até muito pouco, porque às vezes a gente não denuncia, né? A gente termina ficando mais no culto ao orixá, a gente entende, como diz, até Oxalá vai à guerra, mas eu sinto que o povo de candomblé é muito pacífico nesse sentido. A gente cultua a mesma força da natureza, né? A essência do orixá, o respeito, porque de tudo que a gente tem vivido atualmente, tem muita gente de candomblé no estado da Bahia, mais de 5 mil terreiros. Se esse povo se reunir e começar dizendo, vamos parar aqui para acertar as contas, acertar que o passo está errado, então muita igreja vai cair. Não importa como. Eu acho que é importante entender que a gente está atento, e eu sinto que está havendo uma grande revolução, né? Eu acho que as nossas ancestrais que estão saindo da terra, de Aie para Urum, eu acho que foi um chamado até para nos inspirar aqui, e a gente ter equilíbrio e ética, como resolver isso? Porque o governo não dá conta, a polícia não dá conta, os pastores não dá conta, então a ancestralidade vai sentar aí para conversar. Não sei como. Eu acho que muito encarte, né? Bota Cristo junto com Oxalá, é muita brincadeirinha. As pessoas brincam muito com a dor do outro, mas quem sabe a sua dor é quem sente. E aí, Gisele, o que você acha? Porque você sabe que esse argumento dela a gente ouve muito nas igrejas, né? A igreja cristã também é perseguida, ninguém fala disso, e etc. E não tem nenhum dados comprovando isso. Na verdade, o que se fala é o seguinte, quando se coloca assim, não, porque os evangélicos são intolerantes, porque isso aqui. O que você ouve muito, não, de alguns
evangélicos, né? Vai dizer o seguinte, não, é porque quando eles falam os evangélicos, eles nos atacam. Porque coloca todo mundo no mesmo caldeirão, como você disse assim. A gente Generaliza, não tem generaliza. Falei mesmo, e como tem aqueles que não compactuam com isso, se sentem ofendidos. Vou trazer rapidamente, então é isso. Vai ter o segundo encontro de mulheres negras cristãs. Sim. Então, quando mulheres negras se reúnem para falar sobre racismo, mulheres negras evangélicas, nós estamos fazendo o quê? Olha, vamos diminuir essa tensão entre nós. É claro, vamos amenizar. Vamos amenizar. Então, assim, porque para que Jaciara conheça mais de Célia Cruz, conheça a Elba Oliveira e conheça a Elizabeth Pereira e outras mulheres negras, Vanessa Barbosa, que a gente diz assim, olha, vocês estão trazendo algo que precisam ser mais, faz uma reflexão, não é bem assim, não. Existe um grupo entre nós... Ajustar a fala. Né? Ajustar a fala. Então, assim, existe sim... Eu agora estou ajustando, aprendi com você, historiadora. Mas aproveitando o momento, a gente tem que jogar claro, mesmo. mas a gente tem que aprender essa troca aqui. E eu dizer assim, eu amei estar aqui, agradeço a oportunidade, porque a nossa preocupação como uma mulher do segmento dito evangélico, eu não gosto de debate. Eu gosto de fazer reflexão, eu gosto de dialogar. De aprendizado, a fala. Porque quando vem para... E eu já estive em uma armadilha dessa, do debate, eu não gosto. Eu gosto de trazer a questão histórica, de como eu estou dentro do meu segmento. Né? Para fazer um parâmetro entre as duas. De como essa mulher negra também no segmento evangélico, qual é o nosso lugar, onde é que nós estamos, como é que nos veem também, do que nós sofremos. E é uma coisa que eu sempre faço questão de enfatizar, o Madalenas não é um programa de debate, inclusive eu convido várias mulheres, né? de diálogo. Eu faço questão, porque assim, muitas mulheres que eu convido têm medo de vir, achando que vai ser um debate, vai ser eu contra eles. Eu já quero ser exclusiva de Madalena, eu adoro. Eu adoro também, eu quero essa exclusividade. Muito obrigada, gente. Nosso programa, infelizmente, tem que acabar. É uma pena, porque essa discussão aqui tá muito boa, foi muito rico, foi muito forte. Ouvir as vozes de vocês, ouvir as experiências, e essa é a nossa proposta, trazer vozes femininas de experiência de fé, de religiosidade, de espiritualidade, porque isso falta, e trazer temas que são extremamente relevantes e atuais para a nossa sociedade. Então, vocês trouxeram uma brilhante contribuição para esse programa. Muito obrigada mesmo. Agradeço Kelita Mota, que ajudou aí com os comentários, as participações dos nossos ouvintes e telespectadores. Agradeço você que está aí em casa nos assistindo, toda a equipe que está ajudando a fazer aqui o Madalenas na TV. E até o próximo Madalenas. Mãe Jaciara, quer falar alguma coisa? Sim, só quero retificar para não ter problema espiritual com a comunidade afro, que eu não crio a caminhada do estado da Bahia. Sim, na verdade, a partir da morte da minha mãe, que há uma caminhada. Então, assim, a caminhada ela é criada de acordo com a necessidade de cada bairro. Então, assim, é importante. E também dizer que, além de ser Yalorixá do Axé Abassá de Ogum, eu tenho um trabalho com as mulheres de Axé do estado da Bahia, sou coordenadora desse grupo, que a gente está fazendo uma grande realização de convivência com as mulheres do estado, né, e do Brasil. Né? É importante porque cada estado também está sofrendo toda essa forma tão perversa do racismo, e as mulheres é que têm essa sensibilidade de dialogar, de tentar negociar uma forma mais pacífica de conviver. Então axé para todas as mulheres de Candomblé do estado da Bahia, nem um passo atrás, e a gente vai para cima. Com certeza. Obrigada aí você pela sua audiência. Até o próximo Madalenas.